Queridos, há poucos dias falava-se muito em fake news. Agora se fala de deep news. Porque a deep web é uma internet considerada deep, vem de profundo. E a deep web, para quem consegue acessar na internet, você compra armas, você contrata homicídios, você faz tudo isso está na internet. Mas os cidadãos comuns não têm acesso, não conseguem. Mas para os que sabem acessar, eles têm tudo qualquer tipo de coisas perniciosas, de pornografia, de tudo que você pensar tem na Deep Web. E agora começa-se a discutir a Deep Web, porque dentro da Deep News, melhor dizendo, eles agora estão pegando vídeos com uma pessoa e formam um texto e simula a boca daquela pessoa falando aquilo que aquela pessoa não disse. E o vídeo está circulando aí no Facebook, nos WhatsApps da vida, dizendo que fulano falou isso, aí mostra o vídeo ele falando. Mas não foi ele que disse. É uma montagem. E isso é que é o chamado Deep News. E aí uma pessoa leiga, ela vê um vídeo de alguém falando algo, o que ela vai sair espalhando por aí? Fulano disse. E a questão é, ele disse? Então, já se debate não só a fake news, mas a deep news, que é uma maneira de você enganar. Por exemplo, fizeram uma deep news com Donald Trump, fizeram uma outra com o Zuckerberg, né? Fizeram uma com o Zuckerberg, ele criticando o Facebook, dizendo que tudo que põe no Facebook, que eles copiam, que eles vendem, que eles não sei o que, e ali é uma deep news, né? E daqui uns dias está mostrando isso com muito de gente aqui no Brasil. Já se faz com pastores, já se faz com autoridades, mas a questão é, a pessoa diz e a gente sai dizendo que fulano disse. E olha o perigo. Vamos para a Bíblia, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, do 1 ao 12. Deep News. Então, queridos, cuidado, quem gosta muito de WhatsApp, quando eu posto alguma coisa no grupo da igreja, primeiro eu checo a fonte, primeiro eu confiro, primeiro eu pesquiso, e aí tem uns sites para você conferir, tem boatos.org, tem outros que eu não lembro agora de cabeça, para a gente saber se é verdade ou não. Porque antigamente, quando a gente queria fazer uma fofoca, a gente falava para uma pessoa, que falava para outra, que falava para outra. Agora não, a gente fala para 1 milhão de pessoas em questão de minutos. Para quem gosta de seguidores, né? Tem gente que posta um prato de comida. E ainda esquece de colocar a letra R no final das palavras. Hoje eu come e não sei o que lá. Hoje eu vou come, não sei, aí fica postando, sabe? Eu parei de ver Facebook tem muito tempo, eu não tenho paciência para isso não. Então, queridos, antigamente você falava para uma pessoa, falava para outra e demorava o assunto espalhar. Hoje, com as mídias sociais, os assuntos se espalham com muita rapidez. Muita rapidez. E vamos discorrer sobre isso. Tiago capítulo 3 diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres,
sabendo que receberemos o mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como os de animais do mar, se amansa, e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Pai querido e amado, a tua palavra foi lida, nós pedimos a tua graça, a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor de uma maneira tremenda, poderosa, nos ensine para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar-se. Queridos, nós estamos vivendo tempos que nós precisamos. Vivemos num mundo muito agitado, de muito estresse. Tudo hoje é para ontem. Se você quer uma pizza e ela não chega em alguns minutos, as pessoas se irritam. Você vai num restaurante, se demora a atender, as pessoas se irritam, porque nós queremos tudo para ontem. Nós não temos mais paciência. Lembro-me que há alguns anos você tinha que chegar no restaurante, mandava fazer a comida que você queria e aguardava fazer, esperava matar uma galinha caipira, preparar, cozinhar e servir. Então você ficava 1h30, 2 horas para poder sair do restaurante muitas vezes. Mas hoje não, hoje é self-service. Você já chega, já se serve, come e já vai embora. Nós vivemos tempos que não queremos perder tempo com mais nada. E à medida que nós vamos ficando tão ansiosos, tão agitados, nós estamos perdendo na nossa própria casa a comunicação. Nós estamos perdendo o hábito de sentar e conversar. Nós estamos perdendo o hábito de visitar as pessoas, de conversar com as pessoas, porque a gente manda um áudio, a gente manda um zap, e a gente fala e pergunta como está, tudo pelo telefone, sem ver a pessoa. Mas aí quando quer ver, faz o quê? Uma chamada de vídeo. Mas a gente já não tem mais aquele calor humano. A gente já não vai mais na casa das pessoas tomar um suco, tomar um café, bater um papo. E porque nós estamos muito dependentes da tecnologia. Mas a tecnologia também tem trazido alguns problemas. E nós vemos aqui o apóstolo Tiago. E Tiago, de uma maneira, era um homem de Deus, era um homem de oração. Tiago, irmão do Senhor, ele era
um homem assim que quando ele abraçou a fé, ele abraçou para valer. E ele então, líder da igreja, orientava a igreja, e ele escrevendo aos irmãos, ele fala que a língua é como um fogo. Ele diz que um pequeno fogo incendeia todo um bosque, né? Há uma outra versão que diz: olha quão grande floresta se incendeia com uma pequena chama, uma pequena faísca. Recentemente, todo mundo viu nos jornais um prefeito de uma cidade em São Paulo que foi acender uma fogueira. E ele vai ali com a tocha, né? Ele mais a esposa, com todo cuidado. E quando ele encosta, aquilo explode, queridos. E eu poderia dizer que a língua é mais ou menos aquilo. Explode. Uma palavra dita fora de hora, explode. E então nós vemos, queridos, que nós precisamos de uma maneira tremenda. Nós precisamos colocar a nossa vida aos pés do Salvador. Nós precisamos, queridos, nos importar com pessoas, amar pessoas. Olha o que Jesus diz em Mateus 12, 33 ao 37. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Alguém já colheu manga de um pé de loubeira? Hoje acho que o povo não sabe mais nem o que é loubeira, né? Acho que eu estou com uma linguagem aqui meio ultrapassada. Ela da roça, irmão, todo mundo na roça sabe o que é um pé de loubeira, né? Um pé de loubeira. Loubeira, irmão, dá uma fruta verde enorme. E quando aquela fruta fica madura, ela é cheirosa, mas não é comestível. Ela não é comestível. Então a gente chama loubeira de uma árvore má, porque ela dá uns frutos grandes de 1 quilo, um fruto extremamente cheiroso, mas ninguém pode comer. Ninguém pode comer. E eu lembro que os pais da gente falavam: essa planta é venenosa, não coma. Agora imagine um menino com fome, uma fruta cheirando e não podia comer. Significa, queridos, que uma árvore, ela só dá aquele fruto que ela está destinada. Ou seja, uma loubeira, ela só vai produzir loubeira. Uma mangueira só vai produzir mangas. Uma laranjeira, laranja, e assim sucessivamente. Então, queridos, a palavra de Deus é muito clara e disse: como podeis dizer coisas boas sendo maus? Porque o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira do seu bom tesouro, do tesouro do seu coração, né? Ou melhor, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, isso hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Há alguns meses saiu no noticiário um linchamento que ocorreu numa cidade litorânea de São Paulo, por causa de WhatsApp, dizendo: olha, tem uma mulher pegando menino para fazer macumba, está matando o menino, e a pobre de uma vendedora foi linchada, foi morta a pauladas, a pedradas, de uma forma cruel. Pegaram-se uma pessoa de família trabalhando, e a população matou aquela mulher por causa de quê? De fofoca, que não era verdade. Aqui em Brasília andaram com essas gracinhas dizendo que tinha um povo numa Kombi tirando foto de criança, e aí colocava no WhatsApp: tá no Guará, tá na Samambaia, tá não sei aonde, tá na Santa Maria, tá no Gama. Era tudo mentira. Era tudo mentira. E um bando de crentes sem noção postando essas besteiras.
E aí, queridos, é pecado ou não é? É pecado. Mesmo que seja nos atos, é pecado. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente tira. O que nós estamos tirando do nosso coração? Coisas boas ou coisas ruins? Em Provérbios 16, 24 está escrito: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. A palavra de Deus vai dizer também em Salmo 40, versículo de 1 ao 5: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, e nem o que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não te podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. O salmista aqui falando de anunciar as coisas de Deus, que é muito mais do que se pode contar. Queridos, ele está dizendo que há muita coisa boa para a gente falar da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, falarmos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, que a condenação que era sobre nós, Ele tomou sobre si, que Ele cravou o escrito de dívida contrário a nós, lá na cruz do Calvário. Queridos, há muito assunto para a gente poder falar, que o Senhor nos tirou de um lago, de um charco de lodo, que Deus nos tirou de um lago horrível, que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Queridos, nós temos assuntos de sobra para falar da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 17 ao 19. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso sai de onde? Do nosso coração, sai de dentro. Porque o Jesus estava sendo censurado, porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E os fariseus disseram: os teus discípulos comem sem lavar as mãos. E Jesus disse: olha, comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O que entra não contamina, o que contamina é o que sai. Jesus estava dizendo porque o que sai, o que procede do coração é que causa um estrago muito grande. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 7, versículos 20 ao 23, e dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Eu lembro que há alguns anos, num bairro aqui embaixo, numa cidade próxima, alguém saiu com uma história de um jovem, dizendo que aquele jovem tinha feito não sei o que, e alguém ouviu a história, ficou extremamente irritado, correu na casa do jovem, gritando o nome do jovem. O pai do jovem abriu a porta, tomou logo 2 tiros no peito, morreu. E o jovem saiu atrás também, tomou mais uns 3 tiros e morreram ali pai e filho, por causa de uma fofoca. Porque alguém disse que o fulano tinha feito algo, que depois provou-se que não era ele. Mas o estrago estava feito. O estrago estava feito. Queridos, agora imagine o sentimento dessa família. O sentimento de revolta dessa família.
Alguém aqui já teve a oportunidade de ir no cemitério, no sepultamento de alguém assassinado injustamente? Eu recomendo. Salomão diz que há mais sabedoria no velório do que na festa de casamento. E ontem eu estava numa festa de casamento e lembrando do velório, porque há mais sabedoria no velório. Por quê? Porque lá é o fim. Ali vai o bonito, vai o bonitão, vai o feioso. No cemitério vai todo mundo. Vai o rico, vai o pobre. O cemitério tem lugar para todos, para pequenos, para grandes. E é por isso que Salomão diz que há o quê? Sabedoria. Porque lá você olha no caixão, você olha o sepultamento e você fala: estou numa fila, só não sei quando, mas estou na fila. Estou na fila. Um dia desse eu estava nesse hospital aqui e alguém chegou para mim e disse: moço, por favor, ore por minha mãe. E quando eu cheguei na porta da UTI, alguém fez assim para mim e chamou uma mulher lá, aí veio uma psicóloga e tal, chamou aquela senhora, aí levou a senhora para dentro, voltou e disse: é porque a mãe dela morreu, não adianta mais orar. E aí a psicóloga foi dar notícia para aquela mulher. Ou seja, queridos, nós estamos numa fila e não sabemos quando, e é por isso que nós precisamos fazer o bem, e é por isso que nós precisamos amar pessoas. A palavra de Deus diz, querido, em Efésios capítulo 4, versículos 25 ao 32, diz: por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Querido, a gente passa raiva, mas essa ira, ela não pode ser o quê? Duradoura. A ira, ela precisa ser breve. O apóstolo Paulo não está dizendo que a pessoa não vai irar, ele está dizendo: irai-vos e não pequeis. A gente precisa, queridos, entender que a nossa ira, ela não pode ser duradoura, porque senão ela vira raiz de amargura, e aí ela vai trazer muito sofrimento. O apóstolo Paulo diz ainda em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ele disse: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas do meio de vós. Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, nós somos perdoados em Cristo. Porque se o Senhor Jesus não tivesse nos lavado com seu sangue, onde estaríamos nós? A palavra de Deus diz: quem é o homem para que te lembres dele? Mas Deus lembrou de mim, Deus lembrou de você, por amor, e é por isso que Ele deu o seu Filho, por amor. E o Senhor Jesus, Ele se doou, Ele se entregou por amor. E por que Ele fez isso? Porque o amor que Ele sente por nós é demasiado, é enorme, é grande. A palavra de Deus diz em Salmo 103, versículo 14, que Ele conhece a nossa estrutura, mas lembra-se de que somos pó. Deus tem prazer em ouvir as nossas petições.
Deus tem prazer de ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra de Deus também vai dizer: os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. No versículo 12 vai dizer: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É engraçado, queridos, hoje mesmo alguém chegou para mim aqui na igreja perguntando se eu estava triste. Eu falei: está dando para ver? Eita. E é uma coisa que a gente não nota. Às vezes eu estou concentrado, meditando, às vezes a palavra é dura, mas o que Salomão está dizendo é que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vai fazer uma visita assim, por exemplo, você olha para a cara do marido, você sabe como é que o marido está, né, Wellington? É assim? Eu não estou falando de você não, pai, estou só falando a tese. Você olha para o rosto da esposa, você sabe se está tudo bem. Por quê? Porque o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração abatido traz angústia, traz tristeza. E nós, queridos, nós somos comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos motivo para andarmos alegre em todo o tempo. Em todo o tempo. Queridos, é porque nós não temos ideia do que é morrer sem Jesus. E tem muita gente morrendo sem Jesus. Hoje mesmo eu estava lembrando, eu me lembro de ter visto 4 pessoas morrerem. Seus últimos momentos eu assistindo na estrada, em acidentes. Um foi lá no início do eixão, e quase que eu ainda colocava o cidadão no meu carro, mas alguém disse: não faça tal coisa. 1 minuto depois o homem estava morto, lá no eixão. E 3 foi aqui na Ponte Alta. Passei na hora, e ainda fiz uma oração com as pessoas que estavam lá, morrendo, deram seus últimos suspiros. Se me ouviram, eu não sei, mas eu ainda falei de Jesus para eles e orei com eles naqueles últimos momentos. E é muito triste, queridos, é muito triste quando a pessoa, naquele momento que ela está partindo para a eternidade, que ela se depara com a realidade. Nós precisamos, queridos, estarmos prontos para depararmos com a realidade do céu, a realidade do paraíso, dos anjos nos buscando. Precisamos estar prontos para ser levados com o Senhor naquele momento que Ele nos chamar. Mas para isso, queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, da bondade de Deus. Portanto, queridos, nós precisamos de uma maneira tremenda nos aproximarmos de Deus com o coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Nós precisamos chegar diante de Deus e invocar o nome do Senhor. Nós precisamos, queridos, buscar a presença desse Deus tremendo. Há momentos na nossa vida que a gente se depara com tanta luta, com tanta peleja, mas o Senhor já na cruz do Calvário, Ele já conquistou a nossa vitória, Ele já conquistou a nossa bênção, Ele já conquistou o nosso perdão. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus preparou para nós. Precisamos tomar posse da bênção, tomar posse da eternidade, tomar posse da vida eterna. Oh, meu irmão, minha irmã,
nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos renove, para que Ele nos encha, para que Ele alegre o nosso coração, para que a gente possa andar de vitória em vitória, de bênção em bênção, porque senão a gente vai andar neste mundo de derrota em derrota, de fracasso em fracasso, de peleja em peleja. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, Ele é aquele Deus que nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo. Deus é esse Deus que nos ajuda, que nos fortalece. Mas nós precisamos de colocarmos na brecha, queridos. Um dia desse eu preguei aqui. Eu li uma história de um mercador dos tempos antigos. E ele ia com a sua caravana. E ele orava a Deus. E por 2 semanas os ladrões tentaram roubar as suas mercadorias. E ele, na hora de acampar, no final da tarde, iam preparar comida, e ele orava. E quando anoitecia, que os ladrões vinham para roubar suas mercadorias, os ladrões se deparavam com uma muralha e não conseguiam. Depois de 2 semanas, e eu estou falando isso para uma pessoa aqui hoje, os ladrões conseguiram entrar naquele acampamento, naquele arraial daquele mercador. E os ladrões estavam apavorados, porque eles viam anoitecer sem cerca nenhuma. E quando eles chegavam para roubar, havia uma muralha. Mas eles viram uma brecha. E aí eles queriam saber quem era o dono, porque eles queriam entender o mistério da muralha. E aí eles disseram: não, porque nós estamos tentando roubá-los. E a gente fica vigiando quando vocês acampam. E quando anoitece que a gente chega para entrar, há uma muralha e a gente não consegue entrar. E nós já estamos seguindo vocês só para saber que mistério é esse. Aí aquele senhor lembrou, porque todo dia ele fazia as suas orações. Mas especificamente naquele dia, ele estava exausto, muito cansado. E ele não orou como de costume. E por isso, os inimigos acharam uma brecha. Vamos trazer agora a aplicação. Queridos, quando nós não fazemos o que devemos fazer, a gente abre uma brecha. O inimigo acha um lugar para entrar. Mas nós precisamos ser reparador de brechas. A palavra de Deus fala sobre os reparadores de brecha. Nós precisamos reparar a brecha. Precisamos reparar, para que o inimigo não ache nenhum lugar por onde entrar. E eu quero falar com você que veio aqui hoje, necessitado de uma palavra, carente de uma palavra. Quero te dizer que há um Deus no céu que conhece a tua estrutura e que lembra que você é pó, mas esse mesmo Senhor, com esse mesmo Deus, com esse amor extraordinário, chamou você com uma chamada tremenda para que você se ocupe nas coisas de Deus. Chega de desculpas. Agora é hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim diz o Senhor para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, voltando para a palavra, nós precisamos de uma maneira tremenda de relacionar com pessoas. E relacionar com pessoas é amar as pessoas. E precisamos amar as pessoas
do jeito que elas